noite, gente, tudo bom? A gente vai iniciar aqui já o quarto dia, né? Acho que vai ser o quinto, né, gente? Já é o quinto dia do curso Poética e Acompanhamento, certo? Hoje a gente vai trabalhar com duas vertentes, né? Hoje o curso. Hoje eu vou apresentar como elaborar um portfólio, uma ideia da Jamile foi muito boa também, que faz parte de um projeto, certo? Numa inscrição de edital, o currículo ele é avaliado e ele é pontuado como trajetória, tanto o currículo quanto o portfólio. E, Tatiana, os dois diferentes, sim. Sempre nos anexos, até quando eu mostrei na aula passada, ele tem o anexo do currículo do proponente e tem também o anexo necessariamente do portfólio. E tem a ficha técnica. A ficha técnica é todas as pessoas que vão também fazer parte do projeto, né? Yasmin, o teu microfone está aberto, viu? Se puder fechar. Então, o que acontece? Nesse critério, a importância de elaborar um bom currículo é fundamental. Por conta de quê? Por conta de que o avaliador, que é os pareceristas, eles vão verificar. Não adianta você fazer um parecer. E dentro da análise do parecerista, né, é você elaborar o seu currículo, né, tem uma trajetória, e você mandar para uma linguagem que sua trajetória não condiz com essa linguagem, certo? Então, há sempre uma divergência. Se você, por exemplo, o que não há divergência é, por exemplo, eu sou da área produção cultural e gestão cultural, eu posso abranger outras linguagens. Mas se é um artista, que esse artista, ele trabalha só com audiovisual, que é cinema, ele jamais, né, vai colocar numa área de teatro. Só se ele estiver fazendo o projeto dele intercalado, vamos supor, um documentário sobre teatro. Aí sim, vai ter coerência, entendeu? Como eu fui parecerista em dois editais aqui do Estado, e sempre eu reparava isso, né? Quando a gente havia divergência, ou era anulado o projeto, porque quando você coloca um projeto que não é da linguagem, o seu projeto pode ser até muito bem escrito, mas está fora da linguagem, ele pode ser passível de quê? De ser desclassificado, anulado, zerado, entendeu? Então, tem isso. Então, é muito importante sempre verificar isso. Só um minutinho que eu vou só verificar aqui uma. Desculpa, Jamila, eu tive que fazer uma intervenção que ela esqueceu o microfone ligado, então ela faz as atualizações do chat quando eu não posso ver, tá bom? Então, vamos lá. Voltando, gente, nesse quesito, ele tem um peso na pontuação, certo? Então, nessa pontuação, tanto o seu currículo como o portfólio, que a gente vai ver agora um portfólio, ele é importante. Mas antes de dar entrada no portfólio, como eu tinha combinado com a Jamile e a Paula, né? Vou ver se ela vai conseguir entrar para vocês apresentarem justamente o que é que vocês já desenvolveram, que é dar o título, pensou no título, pensou numa apresentação, né? Que é do rascunho de um projeto que vocês tenham
vontade de realmente colocar ou concretizar. Por quê? Porque projeto, gente, é tudo aquilo que vai se transformar em produto. Seja uma exposição, como eu falei, seja um documentário, ou até mesmo seja um livro. O projeto já tem até por si só o nome, né? É uma projeção de algo que eu quero realizar, tá? Então, nesse quesito aqui, é importante, né? A gente já desenhar, mesmo que daqui a uma semana, Tatiana, eu mudei tudo, mas pelo menos já fez um rascunhozinho, tá bom? Tu pode iniciar, Jamile, quer começar, não precisa ligar a câmera, fica à vontade também, se você quiser apenas fazer a descrição aí de como você já começou a fazer o seu rascunho. Só um minuto, tô atualizando aqui o Google para ver se abre, tá bom? Porque eu tô abrindo no celular, eu peguei outro celular para poder e botei para carregar. Pronto, abriu. Tudo certo. O título, eu coloquei o título do próprio livro, né? Que eu pensei, que é Alguma Coisa Morreu em Mim, o nome do livro. E aí eu já fui logo para os objetivos gerais. Aí eu coloquei promover a criação, produção e publicação de um livro de poesias autorais, como forma de expressão artística, valorização da linguagem poética e incentivar a leitura literária, além de registrar e divulgar reflexões, vivências e sensibilidades contemporâneas, fortalecendo a diversidade de vozes e perspectivas no campo da literatura independente e contribuir para a difusão da poesia como instrumento de transformação cultural e social, conectando o público leitor a temas sensíveis, existenciais e sociais, por meio de uma obra autoral. Eu coloquei o objetivo geral esse. Ah, Tati tá mudo. Pronto. Tu fez Tá aquela, mudo. no iníciozinho, a pequena apresentação, não foi? Do título? Não, eu coloquei só o título, aí coloquei o nome do título e já fui para objetivos gerais. Pronto. Tu quer fazer uma. Porque a apresentação é tu explicar, tá? Como é Tá que bom, tu pensa o teu projeto, né? Nem que ele certo. depois mude, mas pelo menos você. Mas eu adorei, o título eu adorei, e o objetivo. E o objetivo você já tem em mente, a apresentação é você explicar, como você estivesse explicando para mim, entendeu? Como uma vez Uhum, a gente já conversou, e você certo. já tem a ideia firmada do que você quer. Isso é Sim, importante, entendeu? E aí tá, você apresenta a comissão que você quer. Entendeu? tá E bom, você já fechou o objetivo geral, isso já é maravilhoso, tá? tá bom. Pode Assim, do título que eu tenho que apresentar, por que que eu escolho o título, é? apresentação, por exemplo, você vai fazer um lançamento de um livro. Aí Certo. você vai dizer que a sua ideia é fazer um livro, mais ou menos, tu até falou, voltado, né? Uhum, Esse livro vai ser ilustrado, como é que você pensa, né? Se vai ser capa dura, então você precisa desenvolver isso, ter ciência. Então, apresentar você tem a ideia de fazer um livro, você quer fazer um lançamento certo. do livro, então, e essa Uhum, ideia que você precisa contextualizar na apresentação. Se colocar também na cena cultural, né? Se colocar. certo. É, se você tiver alguma formação na área, se não, você diga que é de forma que a gente pode chamar de Certo. autodidata, entendeu? Então, você já está se projetando nessa trajetória. Então, se você não Uhum, escreveu agora, você só fala, conta, né? Como é que você pretende idealizar o seu projeto, que a certo. apresentação é isso, tá? Vou te deixar à vontade. Só terminando aqui de escrever as observações. Pronto. Aí eu já fui logo para os objetivos específicos,
que aí eu coloquei o primeiro, eu coloquei produzir uma coletânea de poesias autorais, que abordem temas como identidade, cotidiano, promovendo uma linguagem artística, né, acessível e sensível. Aí depois eu coloquei revisar e editar textos poéticos, assegurando qualidade literária e coesão temática, com apoio de profissionais da área, né? Aí eu deixei em aberto, porque eu também nem sei quantos profissionais de diversas áreas que eu vou precisar. Aí eu deixei em... Aí, nessa parte foi, né, que você disse que tem que se vai ser ilustrado, né? Questão de lançamento e tudo. Eu coloquei aqui que foi elaborar o projeto gráfico e visual do livro, incluindo capa, ilustrações, diagramação, de modo a valorizar o conteúdo poético com uma estética atrativa. Porque Perfeito. basicamente isso. Pronto. A outra Mesmo... coisa que também é bom, depois só faz botar a observação. A quem se destina teu livro? Porque, por exemplo, tem livros que é de gênero infantil. Você precisa se colocar em que gênero você vai deixar livre, qualquer pessoa pode. É bom você já pensar qual o teu público, entendeu? Você já pensou nisso? Eu acredito que o meu livro não seria para mais 16. Uhum, pronto. Então, a gente poderia dizer que é tipo um infanto-juvenil ou juvenil, entendeu? Do juvenil para cima, Eu entendeu? acho melhor mais 18. Hã? Mais 18. Assim, Pronto. Por que que eu te digo isso? Porque é muito importante a gente ser bem coerente em que faixa etária está o livro, né? Por quê? Porque é uma das coisas que quando você futuramente for registrar o livro, ele vai ter que ter uma classificação. E aí dizer, vixe, eu não pensei nisso. Mas aí é porque, por isso essas perguntas que eu estou fazendo para você, depois que você tiver com todo o seu material desenvolvido, aí você vai ter, aí dizer, isso aqui é para essa faixa etária, entendeu? É mais para adultos, como mais de 18 anos, então é mais para adulto. Infanto-juvenil é que pega dos 12, pede, também, claro que tem gente que acha interessante, não é à toa que os HQs, outros livros, o Pequeno Príncipe é feito para criança, mas adulto lê, não é não? sim. Então, pronto. Quando você pensa no público, é porque se inicia com aquele público, mas não quer dizer que vai ficar só com esse público. Ele pode ter uma outra abrangência, entendeu? Mas limitar, quando às vezes tem conteúdos muito sensíveis, que aí realmente tem certa intimidade, que hoje em dia até tem livros que os jovens de 14 anos leem, mas não é, entendeu? Vai muito do tato do que está escrito, né? Então é bom sempre perceber isso. Mas fica à vontade, quer terminar. A questão assim, eu já estou pensando no livro, como eu falei, né? É porque a exposição seria realmente a ramificação do livro. Então, eu pensei até no marketing da, da promoção da exposição, entendeu? E aí, a questão do livro aqui trata muito, tá mudo. Estou toda vez esquecendo. A exposição é como se fosse quase aquela projeção que vai divulgar o livro. Seria assim? Isso, é. Ah, mamãe pensou perfeitamente, você pensou já bem visionária. Não sei se tu gostaria, porque assim tem o edital da Caixa Cultural. Uhum. Então, se você tiver, como eu vou chamar assim, se você tiver peito e dizer, não, vamos tentar, né? Vou elaborar e vai que dá certo.
Porque tu já foi na Caixa Cultural, né? Então, na Caixa Cultural tem exposições, e aí, como é que se diz? A nível, eles não preconizam, eles, claro que vão avaliar a boa escrita, não adianta uma pessoa ter uma trajetória se não tem uma boa escrita, se não tem uma boa ideia, tá bom? Então, Uhum. por isso que você não tem, Tatiana, mas não tem uma trajetória tão grande. Isso é valorizado muito mais o talento que a pessoa tem de trazer um projeto inovador, viu, Janine? Pois é, porque assim, a questão do livro é porque não é que tenha conteúdo erótico, não tem, mas tem a questão de fala muito sobre morte, sobre morrer. Então eu acho que não seria interessante levar isso para um público, por exemplo, de 14 anos. Pode ser que eles entendam, mas talvez não seja, não sei se é do interesse deles, porque é tudo muito do campo figurado. Então, não sei. E aí, a questão do. Porque até mesmo o marketing que eu pensei para a exposição também já é de uma temática também que já é um pouco pesada. Eu ia até compartilhar com você depois, porque, assim, tá mudo. Pronto, deixa eu te dizer assim, fica à vontade, porque no campo da arte, da criação, e se você já tem até esse cuidado desse olhar, né? Porque às vezes até eu vou dizer aqui que foi uma boa você fazer essa colocação. Às vezes todo ser humano em si, ele tem receio de falar sobre a morte, Sim. né? E queira ou não, você trazendo isso até sociologicamente e filosoficamente, você está Sim. trazendo uma temática que é real, que é do campo É. sensível, mas que às vezes o ser humano por si só vê a arte só com o belo, né? Nunca Sim. vê também a arte, eu até depois vou te dar um livro que é um livro, ele chama A Morte da Arte, Sim. entendeu? Então, é um campo muito sensível, porque eu Uhum. estou trabalhando um processo de morte. E esse livro eu Sim. acho que vai ser fundamental depois tu dar uma lida, porque aí tu vai fazer essa construção da ideia e da temática que tu pensa já para esse processo. Como eu também vi eu não sei se foi uma peça que tratava e teve uma grande polêmica na nudez, sobre Sim, a, eu lembro. sobre a nudez do corpo. Sim, eu Como a lembro. gente... Pronto, então assim, e isso, creio ou não, o pessoal até disse, isso foi uma jogada de marketing, entendeu? Porque, queira ou não, acho que era até, como é que se diz? Não era nenhuma peça em si, foi até uma performance, pronto, porque tem diferença de teatro e performance, né? Então, foi uma performance que houve um certo, uma certa crítica, isso a modo nacional, né? E assim, aí todo mundo. E também teve outras, e vai assim, vai haver, porque a nudez ela vem desde das pinturas antigas. Vamos supor aqui a nudez em algumas pinturas de, deixa eu ver, Leonardo da Vinci, e outros, né, Pablo Picasso, e eles falaram muito sobre a nudez, e por que a nudez, agora, quase no século XXI, é uma coisa de ser criticada, entendeu? No campo artístico. Sim, pois é. E aí, eu nem sei, eu já posso falar a ideia aqui mesmo? Eu não. Pode, né? Porque a própria divulgação tá mudo, o seu. Pronto, é bom que já fica registrado. Por quê? Porque quando às vezes, você tem no campo da ideia, ninguém vai poder tomar aula. Eu me lembro que naquela live eu registrei a minha ideia. Eu já falei que a ideia minha é essa, então pronto, já fica registrada. Tá bom. Eu pensei até mesmo na questão da própria campanha de divulgação da exposição ser uma extensão da exposição em si, porque eu pensei em fazer, tentar conseguir, não sei, com a funerária, para a gente fazer como se fosse um velório a céu aberto. Só que, realmente, assim, sei lá, levar para Praça do Ferreira e fazer lá.
um velório a céu aberto. Porque seria muito. Eu nunca. Não me lembro, pelo menos, seria muito esquisito você andando pelo centro de Fortaleza e do nada, ali no meio onde as pessoas param para pegar o ônibus, tá tendo um velório. De quem é esse velório, né? As pessoas vão pelo menos parar para saber de quem é, né? O áudio. Que antigamente se fazia, né? Lembra que antigamente os velórios eram aquela caminhada com o corpo até o cemitério, né? Se eu não me engano, eu acho que houve uma performance dessa, entendeu? Eu acho que houve uma performance, não me lembro qual foi o artista, não desse jeito, mas houve uma performance da morte de alguém, todo mundo perguntava, né? Houve uma polêmica, eu vou tentar me recordar. Mas, assim, a questão que eu vou agora questionar você sabe que é uma exposição, mas parece uma performance, porque se você vai levar aquilo para lá, a exposição ela vai ficar só um dia, você tem que pensar nisso, ou você vai ficar lá o dia todo com aquele velório lá. Tem que eu estou te fazendo esses questionamentos para você pensar. Não, eu vou fazer a exposição, ou então no início da exposição vai haver o velório e todo mundo vai se caminhar para como é que eu posso chamar, meu Deus? O espaço? Museu. O Sim. museu, a galeria que vai receber este, entre aspas, velório. Ou Não, esse corpo. certo. Eu pensei em fazer realmente algo itinerante. Por exemplo, um dia eu tiraria para deixar na Praça do Ferreira, certo? Outro dia, sei lá, se um shopping aceitasse, aí eu faria também essa ação lá. Sei lá, se eu conseguisse outro lugar, assim, com bastante movimento de gente, tá fechado, eu acho. Tem o Teatro José de Alencar, que também já teve uma exposição naquele hallzinho antes de você entrar. Não tem a entrada, aí não tem um hallzinho. Eu já vi umas exposições ali, que acontece aquele hallzinho na frente. Sem ser da parte externa, na parte interna. Pois é. Lá Seria também. interessante, assim, e lá no centro eles fazem bastante essas ações de performance, né? Outra, tu falou do teatro da Praça do Ferreira, é bem movimentado. Tem o Teatro José de Alencar, não é tão movimentado São José, que é o Teatro São José, mas outro local que é movimentado e está se tornando movimentado é a Estação das Artes, ali na Ali, frente. sim, ali é bastante. Pronto, então ali também tem uma movimentação, porque ali do lado tem como é o nome? O centro de artesanato, então sempre tem um movimento ali. Então, Na verdade, eu queria ir em lugares absurdos, sabe? Tipo assim, no shopping. No é shopping. boa, né? Mas assim, vai depender muito do shopping comprar ideia. Entendeu? Eu, eu acho que o único que ainda aceitaria essa ideia seria o Benfica, É, porque ali é muito estudante, né? Uma coisa mais cultural mesmo, aquele espaço em si. Eu acho que o único que ainda aceitaria mais essa ideia seria o Benfica. Eu não sei se os outros aceitariam muito isso, essa ideia, porque ali é um trânsito de criança muito grande, então é um pouco chocante, né? Ali no meio do shopping. uhum. Mas assim, tu estarias preparada para o processo, como você mesmo já fez, né, o curso, o processo de crítica? Não, não tô Pois não. é. Então, uma das coisas que você precisa como artista, além eu digo assim, de estar preparada quando você elabora um projeto, você tem que ter, como se a gente fosse fazer no marketing, os pontos positivos e os negativos. Toda vida que eu penso em elaborar algo, né, até você trazendo isso, são pontos que você precisa já ter ciência, que se houver, eu sei remediar e eu sei explicar.
entendeu? Tem que se trabalhar isso, tá bom? Então, assim, até quando eu trago esse questionamento para você, não precisa você me responder agora, porque você está no campo da sua ideia, mas eu tenho que estar preparado, porque às vezes tem pessoas que não estão preparadas para algumas intervenções negativas que possam haver, alguns processos que eu posso dizer assim, ai, eu não tinha pensado nisso, que isso ia acontecer, entendeu? Que é É, justamente por isso que a gente chama de eventos que é chamado eventualidades. Então, a gente tem que estar preparado para as eventualidades que possam ocorrer. Até mesmo para você, que a gente até trabalha também, as pessoas da assessoria de comunicação, elas precisam estar preparadas para que respostas elas poderão dar. Por isso que eu te perguntei isso. é o que, na verdade, a ideia, eu gosto da própria ideia que eu tive, aquelas. Mas o que eu mais penso é exatamente essa questão de lidar com, com o que pode vir a acontecer, né? Porque realmente o meu intuito seria colocar num lugar totalmente improvável, né? Para que as pessoas, que realmente fosse chocante. Só que aí eu não sei como que seria lidar com é, a dimensão que isso pode tomar, porque pode ser uma pequena proporção, mas É. também pode tomar uma proporção muito grande. É igual aquela situação também, além dessa peça que teve da nudez, Uhum. aquela teve a proporção que teve da freira, não sei se, se você conseguiu, chegou a Não, ver, que foi que essa mulher aparecia de noite em Fortaleza, vestida de freira, mas foi e intervenção artística? eu acredito que, eu não me lembro o que foi, né? Mas eu acredito que era a promoção de algo, Uhum. era marketing mesmo, não era uma mulher louca que estava vestida de feira por aí. Eu acredito que era realmente a promoção de marketing. Eu só não Eu me lembro o quê. Eu sei. Então, assim, quando é por isso que assim as ideias elas precisam ser maturadas. Uma das coisas que você acabou de ver e aí eu acabei também de citar, né, que já existiram peças de teatro que levantaram certas polêmicas. As pessoas que idealizaram pelo até dentro da comunidade artística, Jamile, eles disseram, não, ali foi intencional. Não achamos que a polêmica seria muito, assim, de uma proporção, é como se houvesse, assim, o tradicionalismo está muito em alta, quer dizer, está muito guardado e depois ele sai por debaixo do tapete. E hoje, fala-se tanto, vou citar outros, fala-se tanto que nosso país não tem racismo e a gente, queira ou não, sempre vê um processo de racismo, né? E que acontece tanto na mídia como na área social como um todo. E isso é discutido muito, e ainda hoje a gente pauta por essas questões que é muito polêmicas, né? Ai, em pleno século XXI, como é que acontece isso? Vou citar aqui que também você já trouxe uma temática muito importante, até no campo da arte, a questão da mulher, a valorização do campo da mulher na arte, né? E hoje em dia a mulher ainda luta tanto no campo da música como em outras profissões, né? Não é à toa que a gente compete de pé de igualdade com outros artistas. Sim, pois é. E aí, primeiro, como eu disse, a promoção do marketing da exposição seria essa, né? E eu pensei em algo itinerante mesmo, fazer um dia num lugar e outro dia em outro, e como se fosse realmente uma exposição. E aí, em volta dali da urna, né, teria aquela demarcaçãozinha de vermelho, que geralmente tem nas obras de arte, né, que tem as artezinhas do chão, as artezinhas e tem a fita vermelha. E aí realmente fazer ali ter o bichinho do café,
se alguém quiser parar para tomar um café, e as cadeiras para as pessoas sentarem, para que as pessoas participassem, porque eu tenho um poema no livro mesmo que é bem isso, sabe? Para além do nome do livro. Aí, na exposição, ele estaria lá, só que eu, dentro da exposição, eu queria montar algo que remetesse, que ele não ficasse exposto, mas que as pessoas, quem for na exposição, precisa olhar por algo para ver só pelos olhos, assim, não fica exposto. É como se fosse um. Está desligado o áudio. Dizer assim, é como se fosse uma urna, não vou dizer essa mesma urna, mas se tivesse um local onde igual aquele. Tu lembra daquelas negocinhos de chamado lambi-lambi, que era as fotógrafas, você olhava no olho e a pessoa via a fotografia? Sim, sim. É mais ou menos isso, né, na tua ideia. Sim. A Pronto. pessoa precisa, como se fosse um binóculo, a pessoa precisa Pronto. colocar o olho. É aquele estilo lambi-lambi, né? Uma estrutura que você ia tentar montar, para ela tinha que colocar o olho lá para ver todo o texto. É assim? Sim. A mesma cena que seria montado itinerante estaria dentro do, da exposição. Só que eu pensei até que poderia fazer com tecido mesmo, tecido preto, Uhum, porque dá a ideia de que está enterrado. uhum. Então, para você ver, para as pessoas verem, elas precisariam chegar, botar o olho naquele compartimentinho ali, para ver o que é, né? Por isso a gente chama até totem. Tem aqueles totemzinhos que também tem, você pode fazer um totem, né? Ou de madeira ou de MDF, que é mais leve, né? E fazer isso, é uma ideia boa, assim. É inusitada, é. Tô tentando assim, porque eu sou muito assim, criativa, e na hora que tu tá falando, já tô imaginando como Sim. seria. E é legal esse trabalho imaginativo. Aí eu até pensei, porque eu achei eu pensei exatamente no espaço do Barão de Camusim, porque naquela que você até do brasileirismos, eu acho, Sim, sei. né? E aí ele tinha três salas, que era a sala principal, que era com o negócio do brasileirismo, né? E tinha a outra que era maior, e tinha a outra que era bem escondidinha. E aí, na divisão isso na minha ideia, claro, na divisão que poderia acontecer do livro, seria ótimo, porque na sala de entrada seria a montagem do enterro ali, da urna, né, que seria a principal, que as pessoas, a primeira coisa que ia chamar a atenção, que as pessoas iam querer ver o que, é que tem lá escondido atrás daquela parte. E aí depois elas iam para a parte central do livro, mesmo, no início do livro, e elas iam para a parte de dentro do livro, que é aquela salinha minúscula que é apertada. Só que aí eu também pensei que ali naquela parte da Barão de Camusim, se você não souber que ela existe, você não vai lá. É só tu colocar um indicativo. Às vezes você coloca o indicativo, até mesmo o educativo, como tinha aquelas meninas, né? Auxiliando. Então, Sim, sempre dentro lá da Casa de Barão de Camusim, fica sempre um educativo, te levando a explicando, né? Que a licitada da principal, do mesmo jeito que você está falando, é ótimo você. E assim, você já tem uma vivência como educativo, né, também? não muito, assim, não, muito não. Não muito, né? Mas ó, você já soube, nessa do sua forma de colocar suas ideias, descrever o que o educativo ele fala, entendeu? Ele tem justamente, claro que é o artista, que seria você, explicar o educativo como ele iria conduzir a visitação à exposição.
E é dessa forma que o próprio artista delega, explica, fala, passa a ideia da exposição dessa forma. Então, nesse critério, é importante, quando você tem já a menção de toda a construção, de como vai ser conduzida, tanto a exposição, e o que se propõe essa exposição, o que é que ela te leva, que é justamente você entrar praticamente dentro do livro, né, da história contada, das, dos poemas ou dos trechos. Sim. Pois é, basicamente é isso, assim, que eu pensei, né? E aí, realmente, tanto eu não sei como é que eu faria, assim, essa entrada, mas eu pensei nisso, de fazer essa parte fechada mesmo, com a urna lá montadinha, como se realmente fosse preparado para, ou então já tivesse acontecido o enterro, e aí as pessoas iam querer olhar pela, pela flechinha, né, ali que só comporta os olhos. E é isso, aí é isso, basicamente. Não, é ótimo essa sua ideia. E o que você acaba de apresentar, quando você falou da sua exposição, é o cuidado que você praticamente já faz uma coisa junto com a outra, que é uma jogada de marketing. Você acabou de dizer que é chamada, que a gente chama até quase que é o plano de comunicação. Como eu vou jogar minha ideia e como essa ideia pode chamar o público. Que aí você vai justamente pegar pela curiosidade. Todo ser humano é curioso, né? Quem nunca foi, sei lá, antigamente, né? Se tinha mais esses enterros que se passava e todo mundo queria saber quem foi que morreu, o que foi que aconteceu. Então, nisso, você já traz essa curiosidade do ser humano para trazer já a ideia do que traz, né, as entrelinhas dos teus poemas, do que tu vai estar escrito dentro do livro, justamente da pessoa ter a curiosidade de saber algo, e essa curiosidade é algo natural do ser humano, entendeu? Então, tu Eu faz... queria estar com isso, assim, né, de trazer as pessoas para as pessoas, o que é que está acontecendo? O que é isso, né? Uhum. Que loucura é essa? Que doidice é essa dessa menina que botou esse negócio aqui no meio sei lá, do sol? Não vai ser nessa menina, essa artista. O que essa artista quis fazer aqui? Porque você tem que estar preparado, você vai estar no campo artístico, você vai trazer algo. Às vezes, até Tá? mesmo, uma, uma das coisas que as pessoas falam muito, né? Tu lembra que eu trouxe também algumas artistas que foram tidas como, ai, que coisa inusitada, para que isso? O que é que significa? São questionamentos que vai surgir muito, entendeu? Então, as obras tanto as exposições como alguns livros, que também se tornaram ou filmes ou séries, e até mesmo exposições, né, questionadoras, é importante. E eu até estava procurando, quando tu falou, eu guardei como é que se diz, o coisa de divulgação do Brasileirinho, né? E eu guardei porque eu também achei super interessante a forma como ele contou a história dentro da exposição. O gostoso é disso, é o que eu vou contar com tudo isso, entendeu? Até pensei se, claro, né, dependendo do edital que a gente conseguir, se a gente tivesse um financeiro para isso, seria lá na hora que está acontecendo ali aquela exposição ali no meio da rua, as pessoas estarem distribuindo fizesse como se fosse um evento, sabe, assim, de distribuir uns panfletos, olha, vem cá, Uhum. lê. Só que o panfleto seria o dia, a hora, a data da exposição, sabe? Eu sei, É entendi. exatamente essa coisa do triste, né? Daquela coisa de que deveria ser um momento que as pessoas deveriam estar ali chocadas, né? E tem alguém que está fazendo
hora com isso. Uhum. Tá sapateando em cima, né? Trazendo uma forma inusitada, né, do que é isso, mas olha, vai que a pessoa tá. E assim, é bom você maturar isso direitinho, e é esse processo, quando a gente pensa né, nessa elaboração, Jamile, como é que eu vou lidar com todos os processos? Esse é um processo que você vai trazer, que é uma intervenção dentro de um evento, de uma exposição, que seja ela itinerante, que venha, você vai trazer alguns pontos para chamar a pessoa para ir para a exposição. É quase que uma jogada de marketing para trazer a curiosidade dessas pessoas irem para a exposição real, ver o que é essa exposição e o que é que ela conta, o que é que ela traz, né? É claro que a itinerância que você pensa é só um pilar de chamar a atenção para a pessoa ir, para ver a exposição. Ou seria ela toda lá? Porque você tem que pensar também na dimensão. Não, é só mesmo como se fosse só a preparação ali, como se fosse uma exposição da urna. Pronto. Uhum. É isso. Pronto. Só que dependendo, né, claro, do financeiro, aí eu pensei em fazer assim, um cantinho do café. E Sei. aí vai ficar assim uma pessoa que seria uma pessoa que vai ficar distribuindo esses panfletos e aí vai ficar as cadeiras, né? Como fica quando as pessoas vão, quando Ao fica, velório. isso, quando elas vão e aí vai ter as cadeiras como se estivesse lá. E aí as pessoas senta, toma um café e aí dá o Uhum. panfleto para a pessoa. E a pessoa tipo assim, o que é que tá? Peraí, eu tô tomando um café. Me convidaram para sentar no velório, no meio da Joia de Alencar, para tomar um café, que com um caixão que eu não sei nem quem é. A Aí primeira curiosidade, alguém vai querer olhar o que é. Né? e o que é que tem lá? Nada. Não vai ter nada. 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 Aí, assim, tu sabe que as pessoas querem ver alguma coisa, né? Elas querem olhar o que tem lá. Tu não pensou em colocar alguma coisa que jamais a pessoa fosse lá olhar e não esperasse? Eu não sei, poderia ser um espelho. É assustador, mas realmente, assim, é uma Poderia ser coisa um espelho. que a pessoa vai lá e se olha e alguma coisa diz, eu posso estar aqui, né? É o questionamento do ser. A gente É, não. como se você já morreu na vida. É, porque às vezes Né? até você já. Aí olha como tu já traz pelo lado filosófico, né? Quantas vezes a gente já, às vezes, não morre até os nossos sonhos, né? E a gente morre através dos sonhos e de muitas outras. Mas assim, o teu projeto é um pano para manga que você já É, desenhou assim, falando aqui para a gente, para todo mundo tá, e vai outras pessoas ouvirem, porque quando eu jogar no YouTube, outras meu Deus. pessoas já praticamente você já está divulgando, né? Então, Sim. é uma coisa Olha, que você. Mas vamos ver. isso é legal, porque as coisas, depois eu vou trazer, né, não sei se a gente faz uma aula final amanhã, mas aí vai depender de tudo que eu tentar concluir hoje, e se algumas pessoas pedirem, né, porque às vezes, não, Tatiana, finaliza, e aí eu faço essa finalização, mas hoje eu quero tentar terminar o conteúdo, né? Como a Paula não conseguiu entrar, entrou as outras meninas, né, que ficaram de vir assistir, que estavam inscritas, mas que não conseguiram ainda elaborar como você, esse critério é importante, viu? Agora, Jamile, eu dou os parabéns pela sua ideia, a gente desenvolve e matura, porque eu acho que se você, do jeito que você nos falou aqui, contando, se você descreve isso, que é o chamado, que aí é onde eu vou trazer e que você entenda. Quando você trouxe todas essas ideias, esses pontos, a gente chama como uma das partes da metodologia do trabalho, que é o processo. Como é que vai se dar esse desenvolvimento? Que é a parte de pré-produção. Como é que eu penso em que cada etapa vai acontecer? Porque eu ainda, como você até me falou, eu ainda não tenho exatamente quem são as pessoas que vão fazer parte da equipe. E não
fique com essa preocupação, mas que ela vai ter essa etapa, vai. Então, a pré-produção, que é como eu penso, eu vi que você também falou a questão financeira. Você já pensou, dentro da ideia que você tem, o que é que você vai precisar de material para desenvolver? Já pensou, como a gente até pensou naquele meu curso anterior de montagem de exposição, como eu vi que você desenhou e pensa no sentido da fala, mas pontualmente, se você fosse, como a gente viu na aula passada, se eu fosse fazer um orçamento, quanto é que eu precisaria para realizar isso? Já tem uma estimativa, porque quando eu vou elaborar um projeto escrito, Jamile, eu tenho que já ter uma noção de quanto eu vou gastar e como é que vai ser. A gente deixa como um caixa reserva, mas eu preciso demonstrar, mesmo tendo esse caixa reserva, de que eu tenho ciência de que o projeto, se eu for fazer dessa forma, ele vai, no mínimo, vou supor aqui, no mínimo eu preciso de 50 mil reais para realizar do jeito que eu penso. A produção do livro, a exposição você não me falou, mas vamos supor, a exposição ela duraria 20 dias, ela tendo essas intervenções, cada dia num local diferente, mais as pessoas indo para ver a exposição lá na casa do Barão de Camucinho, e que lá vai estar atrelado o lançamento. Então, eu tenho que estar preparada para 20 dias essa exposição estar lá, ter essas itinerâncias, entendeu? De vez em quando, por exemplo, final de semana, você pode até, estou só já colocando uma coisa que é muito importante, que a gente, quando faz exposição, a gente sempre deixa uma brecha para a roda de conversa com o artista, porque você está até se aproximar do público. Um dia vai ter uma roda de conversa com a escritora e a curadora, que vão falar como foi pensado isso, que isso faz até uma aproximação, né? Porque mata a curiosidade das pessoas. Então, nesse processo do seu desenvolvimento, que, claro, você já tem tudo pautado, mas precisa ser fechado para justamente no processo do orçamento ele ter noção que aí ele vai, durante 20 dias eu tenho esse gasto. Claro que vou pagar todas as pessoas que vão fazer parte do projeto, mas ele custa tanto, entendeu? Então, é isso. Pode falar. Assim, por isso que na aula passada, eu perguntei se seria melhor trabalhar primeiro o livro, né, ou começar logo o projeto do livro, ou primeiro o projeto da exposição. Aí, por enquanto, eu tô focando no projeto do livro, né, O livro, de tentar passar no edital para que seja botar para frente o livro primeiro. ótimo. E aí, depois, conseguindo o livro e tudo bonitinho, aí seria o momento de realmente pensar na exposição, né? Eu pensei, por enquanto, como demanda um tempo, a questão do projeto em si, da aprovação, né? Às vezes você coloca no edital e não é de primeira aceito, Aprovado. que é o comum. Eu pensei em realmente colocar os livros, né, no coletivo mesmo, que eu já tinha comentado antes, né? Uhum. E promovendo assim aos poucos mesmo, até o momento de conseguir expor, né? E Pronto, aí, ótimo. Pode por falar. isso que, tá bom. Por isso que eu já penso logo na questão do marketing, sim, junto, porque o marketing eu queria que fosse um complemento do, da exposição, né? E aí é por isso, até uma coisa que eu estava pensando também na questão do marketing é que eu não sei se o financeiro De um de uma edital? exposição também daria certo. Por isso que acho que eu perguntei em uma das aulas se eu poderia colocar logo no edital a Foi. intenção de
contratar alguém para divulgar, porque eu pensei em fazer o seguinte, dentro da ideia de expor isso em lugares abertos, né, de fazer essa exposição da urna em lugares abertos, contratar mesmo, por exemplo, um Fortaleza Ordinária, que é um lugar em que todo mundo que acompanha o dia inteiro, porque só posta coisas aleatórias, né, durante o dia. Coisas que chamam a atenção da população. E quando tu coloca assim, tua exposição ela vai sair até mesmo daquele negócio elitista, né? Que só as pessoas de elite vai para uma exposição, né? Realmente tem se desmistificado Né? isso. E você trazer mais para o público, para a massa, né? Uhum. Mas, assim, é uma boa quando você faz essas. Mas dentro de um projeto, Jamile, já tem a questão do chamado plano de comunicação. Sim. Então, por exemplo, vou trazer aqui aquele primeiro edital que eu disse, olha, poderia tentar ver, e aí é como se fosse um teste. Esse primeiro edital ele é pequeno, ele tem um valor pequeno, mas é um valor que dá para, pelo menos, você fazer como é que eu posso dizer? Um Grave, protótipo do livro, alguns exemplares, sim. Tá entendeu? ótimo, eu Pois é, acho. você fazendo alguns exemplares dele, e você já fazendo ele como um produto, aí é mais fácil a gente depois, você, né, ir para uma. Que eu também acho assim, se você quer escrever, não tem dizer, fulano só pode escrever se ele tiver já o livro. Então, o edital Caixa Cultural, ele deixa muito aberto. Você pode Uhum. desenvolver um projeto desse já com essa intervenção. Dentro da elaboração do projeto, você tem que colocar lá que eu até te mostrei na aula passada, que cada partezinha daquele negócio do orçamento é o chamado rúbrica. É o que eu vou produzir, por quê? Né? Por exemplo, se eu vou fazer um serviço de curadoria, o meu serviço de curadoria é aquele produto que tem que ser feito, tem que ser realizado. É uma rúbrica, eu tenho que cumprir aquilo. Então, você pode colocar, mesmo na exposição, colocar uma rúbrica da impressão dos livros que fará parte da exposição. Tudo isso, na escrita do projeto, você já tem que deixar claro, entendeu? Então, quando eu fiz essa sua colocação para que você falasse, descrevesse, é justamente todas as necessidades que demanda uma exposição ou um projeto, uma ideia. Por exemplo, que acontece muito na cena de teatro. Tem pessoas que, quando vão criar uma peça, né, elas precisam, que aí é uma etapa. Eu vou fazer uma peça sem o figurino, sem a cenografia? Não, ela tudo faz parte daquele combo. Então, se sua exposição você quer ela seja atrelada, beleza, vou tentar, mas não vou deixar de perder o edital, que é ali aquele edital menorzinho que dá para fazer meu livro. E vou tentar o edital da Caixa Cultural, que ele deixa muito amplo. Eu já cheguei a te mandar o edital para tu dar uma lida. Ainda não. Não, pronto. Eu vou te mandar, porque é uma forma de você, quando você lê o edital, você já entender as nuances do que eles pedem, do que eles veem. E ele nos editais, tanto da Caixa Cultural, como nos editais da Secretaria de Cultura do Estado, ou município, ele deixa muito aberto. Tu lembra quando a gente leu aquele edital que eu fui ler com vocês o objeto? Então, ele deixa muito a critério do artista criar. O que ele quer? É você que vai dizer o que você quer. E essa sua forma de vender a sua ideia é que o parecerista vai avaliar. Achei legal, achei super criativo. Gostei da ideia. Olha, algo inusitado. Então, é a forma da sua escrita que você vai ter que encantar esse parecerista. Entendeu? Como tem gente, vou falar aqui bem, desculpem aí quem depois ouvir, mas assim, alguns artistas da cena que já tem uma trajetória, né, que não às vezes seu projeto não é aprovado,
fica se questionando. Eu tenho trajetória. Isso eu vi muito no que a gente foi discutir. Nós tivemos uma reunião do Conselho Cultural e houve muito essas lamentações. Não que já um festival tal já tem 16 anos, não foi aprovado. Por quê? O parecerista, não é que às vezes ele analisa, mas ele viu um outro processo mais criativo, mais bem desenvolvido. Já o portfólio ajudou. Então, tudo é a elaboração, a criatividade. E quem também está analisando. Porque você ficar sempre naquela mesmice, uma exposição com quadro, sem ter aquela coisa de sacudir, de fazer o ser humano se questionar, entendeu? Então, são essas coisas que faz alguns projetos serem aprovados pela diferença, pela inovação, pela forma da escrita. A escrita ela foi uma escrita que fez te questionar a arte enquanto processo de questionar o processo, no seu caso, a morte, que todo mundo sabe que um dia vai acontecer, mas nunca ninguém fala, às vezes não se fala muito disso, né? Até nas religiões fala, mas se fala pouco, porque parece que o ser humano acha que vai viver eternamente. E quando vem um artista e traz vamos supor, que traz uma forma dessa de questionar a existência, que eu posso dizer até a existência nossa humana, né, nesse aspecto, pode ser uma coisa que chame a atenção dos pareceristas, entendeu? Então, é isso. Quer fazer mais alguma colocação? A gente pode passar para outra temática da aula? Pode, pode. Pronto, mas eu gostei muito, viu? Estou fazendo esses questionamentos para você aprimorar. Não deixe de terminar de desenhar, porque a gente tem, por exemplo, acho que a Caixa Cultural é até junho, então tem um tempo aí bem para você essa semana maturar mais com esses questionamentos que eu te fiz aqui, né? Para você cada vez mais melhorar, porque esses questionamentos faz você até, já vou agora para essa etapa, entendeu? Vou pensar sobre isso. E aí você melhora cada vez mais, mas gostei do objetivo, o título foi ótimo, né? Então, se você ainda não sei, se você já tiver alguns, que é importante, se você já tiver alguma coisa já escrita, desenvolvida, quando você coloca o projeto no edital, é bom que você já tenha alguns rascunhos do que se terá dentro do livro, não precisa ser tudo, mas você coloca alguma coisa, é bom que ele vai entender, entendeu? Entendeu? A tua proposta. Vou dizer aqui, tu lembra que eu te mostrei na aula passada aquele livro da Nath, infantil? Bem, ele não tinha sido ilustrado, até trazendo aqui para você. Quando a gente colocou ele como projeto, ele não tinha sido feito desenho, foi folhas da ideia do que teria lá na parte escrita, e em PDF, só digitada. Não tinha nada ilustrado. E foi aprovado, Lei Rouanet, no campo da ideia, entendeu? Então, depois vieram, do livro a gente extraiu para fazer um filmezinho, né, que é um curtazinha-metragem em 2D. Depois dele nasceu também a gente fazer audiodescritivo, que é para justamente crianças com problemas de acessibilidade, a gente sabe que tem crianças surdas, e aí a gente fez ele descritivo em libras, entendeu? Também para crianças que têm deficiência visual. Conta-se, ouve-se quando falo da água, tem o negócio da água caindo, então foi pensado então da mesma forma, no seu caso, está tudo no campo da ideia, essa ideia ela pode se transformar em produto real, entendeu? Então não tenha receio de tentar editais, não, entendeu? Mas eu não tenho isso, mas eu não tenho produto. Tenta, entendeu? Tudo. Um livro, ele só é aprovado até por editoras quando alguém chega lá com aquele rascunhozinho, olha, minha ideia é essa, lê, vê se tu gosta. Pessoal, aí uma editora vai lá e gosta, imprime, depois ilustra e faz uma capa que chame a atenção, entendeu? É tudo isso. Mas, bem, vamos agora para o outro ponto da aula, que foi uma ideia da Jamile, que é o portfólio.
certo? O que é o portfólio? Depois eu passo para o currículo. Currículo todo mundo já deve ter mais uma noção, mas o que é que eu coloco no portfólio, Tatiana? Eu vou trazer aqui um portfólio da área artística, vou trazer um portfólio da cena musical, para vocês verem a diferença, mas tudo em torno de como é um portfólio, como eu posso trazer um portfólio, tá bom? Então, eu vou colocar aqui a apresentação, tá certo? Deixa eu ver se eu já está aqui na agulha. Que eu já tinha separado aqui pelo menos um para, dependendo se a Paula tivesse entrado, poderia ser que a aula só fosse mais na demanda da apresentação. Pode falar, Jamil. Você vai mandar para a gente a base de... Vou te mandar. Eu até estou devendo também umas coisas. Esse curso aqui, a gente vai estar mandando também um materialzinho PDF para vocês, viu? Como todo o processo de elaboração, como também o processo da área da arte, certo? As etapas. Então, eu vou estar te mandando um livrozinho que é como se fosse um portfólio, tá? Nem digo um portfólio, um guia. Pronto, a palavra era essa, um guia de como. Peraí, que eu tô. O cursorzinho aqui sumiu, apareceu. Um guiazinho de como você, quando você tiver algumas dúvidas, você lê, vou aqui, deixa eu ver aqui, entendeu? Está faltando que etapa. E aí esse guiazinho vai te ajudar, te orientar bastante, viu? Tanto na elaboração do projeto, como também na parte da montagem da exposição, que o curso ele tratava também de dois lados, certo? Pronto, já está aqui. Esse daqui é o portfólio, ele... Pronto. Esse portfólio que eu vou apresentar para vocês a versão dele atualizada depois, mas é assim, a versão mais bem elaborada do que você vê. Acho que tem umas 4 folhas ainda do portfólio desse ano, né? Porque os projetos ainda estão andando, que eu ainda não coloquei, não atualizei outros produtos que aqui a Pensarte ela tem, tá? Mas aqueles 19 artistas que a gente trabalha, eu vou estar te mostrando aqui, quando a gente conclui o projeto, a gente joga e coloca justamente dentro do portfólio, tá certo? Tá visualizando aí direitinho, né, Jamile? Pronto. Aqui é o portfólio, é uma capa que você justamente ilustra, né? Eu não queria só colocar a logo da Pensarte, eu coloquei até mais ou menos para a pessoa, quando pegar o nosso portfólio, entender com que a gente trabalha, né? Então, tudo que a gente trabalha para dentro, quando a pessoa começa a folhear, ela vê os produtos serem que como foram desenvolvidos, certo? Então, eu vou passar aqui a primeira parte aqui do portfólio, depois você faz uma capa, você cria uma capa, você vai falar sobre, né? No meu caso aqui, eu estou falando sobre a Pensarte. Aí eu coloco há 11 anos, né, no mercado. A Pensarte oferece uma gestão de serviços culturais. E aí, aqui eu vou desenvolver, eu não vou fazer toda a leitura, você coloca como é que a equipe ela é pensada, como é que você vê, ou então, no caso seu, como é que você, artista, pensa, como é que você se projeta na cena. Eu estou trazendo aqui, que a Pensarte ela é quase que um coletivo, porque tem mais de um artista, não é só um artista, e não é só tipo um desenvolvimento. A gente desenvolve treinamento, palestra, prospecção de cliente, porque, por exemplo, eu pego uma cantora, ela quer também que o processo e o projeto dela ela seja visto, que ela consiga clientes e fãs, né? Então, tem todo um trabalho. Então, a missão é mostrar o sucesso tanto do artista como da escritora, do ator. E aqui é um dos trabalhos que a gente fez, isso aqui em 2014, em 14. Aqui foi uma página do jornal Zoeira, que saiu, então era uma peça, A Turma do Chaves, não sei se você conhece, Um Sonho de Criança. Ele ganhou, né, como
sósia do Kiko. Então, quando ele fez participou desse campeonato e ganhou, ele pensou em fazer uma peça, e essa peça, Ave Maria, a gente rodou quase todo o estado aqui do Ceará apresentando ela, tanto que fomos capa de jornal. Então, a Pensarte, a gente apresentou ela no Cuca, em vários locais, só para te mostrar. Então, portfólio é isso, toda a trajetória que eu tenho, quando acontece, no processo de divulgação, a gente começa a divulgar. Então, aqui foi no Teatro José Câmara, a Secuti CE, tivemos também nas redes Cuca, tivemos também nos shoppings, aqui de Fortaleza, no Via Sul, Benfica, e aí eu separei alguns outros porque também não adianta você colocar um monte de fotos, você também tem que selecionar, contar a história e a trajetória através de algumas imagens. Aqui foi de um shopping, então eu escolhi um determinado shopping, a Rede Cuca escolhi uma determinada rede, o teatro, aqui também, deixa eu ver, esse daqui foi também no shopping, foi no Sesc, pronto, foi no Sesc. Então, teve parceria do Sesc, do governo do estado. Então, você vai selecionando o que você quer estar colocando aqui. Aí, aqui é outro trabalho, né, que aí eu falei daquela temática, teatro, e aí eu trago aqui também, na época que nós participamos, o livro foi lançado na Bienal do Livro, em 2019, outro trabalho também, que é parte infantil. Então, eu posso jogar e fazer essa mesclagem do trabalho cultural na área infantil. Então, eu coloco a data, eu coloco os anúncios da divulgação que aconteceu. Então, todo portfólio é gerado com aquilo que já aconteceu, certo? Portfólio nunca pode ser algo que ainda não aconteceu, que aí é como se fosse um projeto, não é, eu tenho um projeto tal. A Pensarte, ela tem um site que ela tem lá os projetos que já aconteceu, é diferente do portfólio. Aqui também é outro trabalho na parte infantil, que é a peça de teatro, Os Animais contra o Bullying, uma peça infantil que trabalha o bullying tanto nas escolas. Essa peça da Nádia Aguiar, como atriz, a gente desenvolveu ela em algumas cidades de Fortaleza, né, da Fortaleza do Ceará, inclusive em Fortaleza, em alguns colégios, mais ou menos, justamente porque o SESC tem parceria em escolas da prefeitura. E aí essa temática é muito vivenciada dentro da escola, e aí trouxemos isso. Aqui foi na época da pandemia, esse é o ator Neto, né? Ele também tem a parte de contação e ele tinha alguns peças sobre contos, que eram histórias infantis, e aí ele fez esses contos através de uma peça. Ele não lançou livro, os contos dele eram histórias que ele contavam para as crianças. E aí, por isso que ele está sentado, e aí foi gravado e está no YouTube, né? Com bastante visualização. O Neto, né? O Manuel Neto, ele teve tanta visibilidade nessa época que a gente fez algumas atividades que ele foi convidado e ele está trabalhando em Santa Catarina. Olha como é a prospecção assim do ator, né? Ele foi se apresentar até mesmo para uma instituição na parte cicense e que trabalhava também sustentabilidade ali no Parque do Cocó. Então, ele trouxe esse trabalho, né, conto em cada conto, que eram justamente histórias infantis. E aí eu coloco também aqui nesse portfólio, né, deixa eu abrir ele aqui, ficar maior aqui para vocês, pronto, ficou melhor. Então, ele conta, então, essa área aqui, eu cito sempre, teatro infantil, a execução, que sempre a execução, a produtora executiva sou eu, então, coloco outra peça de teatro com outro artista, um musical que ele fez também, contando histórias, também tem uma peça dele muito bonita, que também está no YouTube, aqui já é outro projeto, então, o portfólio é o trabalho cultural desenvolvido, não só por mim, né, como também pelos artistas que eu produzo, e aí eu coloco, todos eles foram justamente
projetos financiados tanto pela Secretaria de Cultura do Estado, pela Secretaria de Cultura do Governo, pelo SESC, que é a logomarca do SESC. Então, nisso, dentro do portfólio que você tiver, é importante colocar a data de quando aconteceu, onde foi que aconteceu. Nesse caso aqui, como nos próprios panfletos de divulgação já tem o local, então já me exima de estar dizendo o local, porque você já vê a logomarca, né? A logomarca dos patrocinadores ou de quem chamou as peças. Aqui é uma peça que fala sobre cultura, mistura cultura, parte circense, certo? A Nádia também aqui ela fez justamente um processo e foi uma palestra, uma oficina sobre essa temática, o bullying e a peça de teatro infantil, ou seja, não se trata só da parte cultural, às vezes vai haver o interesse sobre aquela temática, então uma empresa ou um local chama você para dar uma palestra. Aqui já é um outro produto, dentro aqui do portfólio, que é também trabalhar da parte infantil. E aí você vai ver, né? Eu coloco parte infantil, mas você vai ver logo abaixo outras temáticas dentro dos trabalhos que a gente realiza. Então, aqui 2021 foi fantástico, que também foi no processo da Lei Aldir Blanc, que foi justamente no período da pandemia, que todos os processos desenvolvidos, tanto na parte cênica, quanto também na parte cultural, era através do YouTube. E aí você vê sempre aqui, quando foi, como era, e está gravado lá. Então, são histórias em fantoche com personagens que justamente têm aquela pegada infantil, que às vezes muitas mães, não tem nenhum material para o meu filho assistir. Hoje em dia está bem desenvolvido nesse aspecto, né? Então, é um material que tem todo um cunho educativo, que fala sobre leitura, que fala sobre cultura. Então, nós tivemos todo esse cuidado. Aqui também, a Arte Circense foi uma oficina que o próprio Neto deu na parte de pinturas de rosto, a parte circense de maquiagem. Então, é outro tipo de oficina que a gente chama oficina, mas é uma palestra, um desenvolvimento. Aí, aqui na próxima, já muda, né, o processo. Aqui foi uma palestra que eu dei sobre personal style, que é como você desenvolver, como você entender que a forma de você se vestir, ela fala muito sobre você, como profissional. Esse outro projeto nosso também na área de marketing cultural, dada pelo um publicitário, né? É o Tibério Moreira, que faz também parte da Pensarte, né? Como artista. Ele trabalhou esse projeto de marketing cultural, o que fez ele depois dar uma palestra, um curso particular, a Quitanda das Artes chamou ele para dar esse curso, né? Que na época foi desenvolvido pelo Google Meet, foi na época da pandemia. Então, em 2023, ele deu esse mesmo curso, só que presencial, né? Então, olha como isso, né? Esses pequenos projetos, eles dão notoriedade para você depois ser visto na cena cultural e ser chamado. Aqui foi uma parceria que eu tenho com a Reticência, que é uma revista de arte, que ela é publicada de 6 em 6 meses, com pessoas que falam críticas tanto artísticas como no campo da cultura, né? Então, acho que de 6 em 6 meses eles lançam. Então, nós tivemos 2 edições de parceria, eu e aqui o Júnior Pimenta, né? E a Ana Cecília, que é doutora, né? Que também fez parte de vocês ficaram e assistiram a palestra dele sobre curadoria. Então, são parceiros meus e que eles também têm um editorial nessa área. Vamos lá, que é outro produto também nosso. Eu também fiz parte, né? Tá até grifadozinho, de capa de jornal sobre vida e arte. É um projeto que da Secretaria de Cultura do Estado, é Artista Presente, onde dava aulas de arte dentro da escola pública. Esse projeto ficou durante 2 anos, até vir o processo da pandemia, né? Então, houve muita quebra no campo artístico, quando nós tivemos aquele período da pandemia. Então, esse projeto, ele parou, né?
E aí se tornou até mesmo para o Estado as chamadas eletivas, né? Foi criada essa ideia. Aqui é outro, que aqui já vai mais para o campo tanto do planejamento de exposição, como também, Tatiana, eu posso mesclar dentro do meu portfólio, que eu estou vendo aí que você colocou DJ, colocou uma cantora, aqui, essa sobre amor, canções de Clarice, ela é uma cantora, né? Cantora, fonoaudióloga, a Priscila Ribeiro, né? Ela trouxe até mesmo o projeto dela que foi aprovado, e aí ela foi uma apresentação musical, e que ela traz tanto Clarice, e a jogada do Marcos é pegar o rosto da Clarice e o dela e fazer uma simetria, porque ela trabalhava dentro da música, e ela fazia depois intervalos, né? Não digo nem intervalos, era interrupções, e cantava, e depois ela declamava trechos de algumas músicas da Clarice, junto com as músicas autorais delas, e que casavam a temática. Então, foi um projeto lindo dela, maravilhoso, e que a gente tem saudade depois, justamente, replicar isso em outros projetos, porque um projeto musical, ele é caro, né? Tem toda uma banda, então tem um custo, e aí no campo profissional, ela como é que se diz? A agenda dela é muito cheia, no sentido, como ela é fonoaudióloga, e muito procurada até por outros cantores, porque ela trabalha essa preparação da voz. E um curso que eu dei também em 2019, que é planejamento, produção de exposição. Opa, pulei aqui sem querer. Então, também está no YouTube esse outro curso que eu dei, que foi um mini curso, bem menor, né? Acho que foi só 2 dias, ou foi praticamente um dia só, não me recordo agora, mas são projetos que eu faço junto com outros artistas. Aqui é outro projeto, que é a Carliane, uma super amiga que eu conheci justamente dentro do projeto, dentro da Secretaria de Cultura do Estado, que é o artista presente que a gente dava. Ela dava aula de zine, né? Eu dava aula de produção cultural, e a gente se conheceu lá. Gente, assim, surgiu uma amizade que ainda hoje, né? Nós somos amigos, ela estava já me indicando, olha, Tatiana, tem uma pessoa que está com uma dúvida, tu precisa ajudar ela. Até depois eu fiquei pensando, menina, será que é a minha aluna de Paracuru? Ela disse que é uma pessoa de Paracuru, que está precisando de uma ajuda, que ela quer montar. Aí sempre existe essa troca. Então, o portfólio e as relações, quando você vai, às vezes, no curso, te faz, às vezes, depois se tornar parceiro de outra pessoa, né? E de outros artistas. Então, nós fizemos 2 projetos, ela fez uma oficina de fotografia, porque ela era produtora cultural, era professora, e depois ela se tornou fotógrafa. A Maria, eu tenho um amor por ela. E aí ela fez também, né, uma parte do Zine, que foi justamente a oficina, e também fez uma oficina de fotografia maravilhoso, também na época da pandemia. Esse aqui é o Gley, que ele fez, é LGBT, ele tem músicas autorais, então ele fez uma apresentação musical, justamente das músicas que ele trabalha, justamente com o pessoal, né, justamente da LGBT, foi trabalhado muito a produção e enfatizada a valorização, né, das pessoas no campo LGBT. Então, nisso é muito importante, né, até mesmo a valorização de outros artistas. Aí, voltando aqui, né, como eu te disse, são 2 filmes, curta-metragem, que nós temos, justamente baseado, as historinhas, elas são todas ilustradas, tem a músicazinha, a trilha sonora, então tá bem infantil. Esses 2 vídeos que tá no YouTube, curta-metragem, ele tem mais de 4.000 visualizações, então tá bastante visto, e olha, porque eu nem fico divulgando tanto, eu deixo justamente a divulgação orgânica, que a gente chama, natural, né? Então, foram esses dias que foi o lançamento, dia 20, e o outro depois foi lançado ao vivo, dia 18.
teve o dia do lançamento ao vivo desses vídeos, então a gente, claro, que nós fizemos. Também foi patrocinado pela Secretaria de Cultura do Estado e o governo, tem aqui também o símbolo dos parceiros. Voltando aqui, outro, como eu coloquei sobre o que nós trabalhamos, trabalhamos também com cursos e palestras. Aqui foi os cursos da Priscila, oratória, comunicação, processo de dicção na oratória, como falar, como desenvolver. Foi à distância, esses 2 módulos foram também ao vivo, então a gente trabalha por essa questão até mesmo do tempo. Então, as pessoas preferem muito a questão a distância, né? Porque você não se desloca, você assiste na comodidade das suas casas, tira dúvidas com os profissionais. Então, foi belíssimo esses 2 cursos dela, tanto na área de comunicação e de expressão na era digital, como de oratória, o curso que foi desenvolvido, certo? Vou passar aqui, viu, gente? Teve também aqui, são trabalhos que foi uma revista chique, trabalha com moda, tanto também partes artísticas, que me chamou, então fui ser diretora na parte de marketing deles, e trabalhei com eles bem uns 6 meses, dando essa parte de consultoria, de elaboração. Essa daqui é o expediente das revistas, segunda revista que eu trabalhei com a Reticência. Então, é uma revista que trabalha arte, trabalha também campos culturais e algumas temáticas. Aí você vê que eu boto aqui, trabalho editorial, olha como sempre no outro, trabalho cultural, trabalho audiovisual. Então, no portfólio tem que ter claro o que quais são os trabalhos envolvidos. Jamile, se quiser falar, viu, pode me interromper. Não, só para perguntar se você está no Animais contra o Bullying. Não, não, visto, não, eu já passei, foi muito. Pronto, tá bom, pode passar para cima. Eu estou Tá ouvindo, tá passando? ouvindo. Tá vendo agora? Chique, Pronto, revista revista chique. Chique, pronto. Então, deixa eu só passar aqui, que então parou bem nos anos. Quando eu passei aqui para a tela de apresentação, eu acho que não foi. Deixa eu voltar um pouquinho, que era justamente, ó, pronto, parou bem aqui, né? Tu viu essa? Não, passei, Pronto, estava em cima mesmo. pronto. Então, foi bom você ter feito essa intervenção. Deixa Mas eu eu estou voltar. eu lembro de você falando. Pronto. Eu vou estar aqui, pronto, dos animais contra o bullying. Sim. Eu só mesmo para visualizar, pronto, foi aqui que deve ter parado. Aí eu botei na tela de apresentação, que essa daqui fica maior. Aí acho que você não viu, mas vou só para você ver, foi nessa. Aí eu vou só voltar aqui um pouquinho, só para passar. Aí depois eu boto na tela grande. Essa daqui é a parte de que aí eu classifico quando eu faço o portfólio, viu, Jamile? Foi bom. Obrigada, tá? Essa daqui no caso das oficinas, apresentações, eu coloco, às vezes, tanto oficina quanto ação no campo da infantil, aí já que na outra, quando você for fazer seu portfólio, se você tiver mais diversidade de trabalho, você pode justamente colocar cada página com o trabalho que casa. Esses aqui ainda são no campo cultural. Fantoche, né? Que eram histórias desenvolvidas para a criança no YouTube, que nós fizemos audiovisual, também patrocinada pela Secretaria Secutifoca, a Secretaria Municipal, quanto também a parte. Eu vou só ver aqui. Tem algum recado que eu só vi um. Eu gostaria de perguntar, no meu caso, Pronto. eu tenho publicação em 4 antologias só, e alguns dos meus escritos eu publiquei em perfis do Instagram. Nesse, Pode tentar. Pronto, aí eu, você pode terminar. eu posso colocar só isso mesmo, assim, da publicação das antologias e das publicações. Sim, aí isso é teu portfólio inicial, não se preocupe. Por isso que às vezes é muito importante, Jamila, por isso que dentro
dos projetos, dos editais, tem a ficha técnica, porque às vezes existe, que a gente chama, por exemplo, a primeira vez, a Nádia era uma artista que ela nunca teve esse cuidado, e até eu dei uma puxada na orelha dela, ela tem muito trabalho, mas nunca teve o cuidado de elaborar o portfólio dela. Aí eu disse, Nádia, não, Tatiana, nunca peguei os anúncios os cartazes, nunca tirei foto, nunca guardei isso, não tenho mais nada, só tem ela. Aí eu fui atrás, cascavinhar algumas coisas dela para elaborar. Esse é o meu, né? Esse é o que eu estou apresentando, é o da Pensarte, o que nós fizemos, o que tem a logomarca da Pensarte. Você vê que todos os cartazes têm a logomarca da minha empresa, né? E eu tive esse cuidado, até mesmo de também me colocar, porque quando eu iniciei carreira, Jamile, que vou colocar assim, tinha poucos trabalhos. Com esses poucos trabalhos, que aí eu vou subir lá, tu lembra aquele primeiro? Foi um dos primeiros trabalhos que eu me tornei conhecida, foi a Turma do Chaves. Nessa época, ele me chamou para Tatiana, tu vem, eu estava terminando o curso de produção cultural na secretaria. Eu já tinha, como coordenadora do jornal O Povo, todo o conhecimento, conhecia o pessoal da área, mas não tinha trabalhado na cena cultural. Trabalhava na parte de marketing. Aí ele disse, já que tu trabalha, me ajuda a fazer essa divulgação. E, cara, aí ele me deu, aí pronto, deslanchei. Aí comecei. E ele, na época, ele não tinha, ele não sabia administrar toda a peça, levar para o Sesc, do Sesc, gente, a gente viajou no Sesc com essa peça para mais de 10 cidades aqui no estado, mais de 10, né, entendeu? Fora outras cidades que depois que eu deixei, né? Eu fui, como diz, voar sozinha por outras coisas, peguei outros projetos, e aí, tanto que eu conheci a Nádia Aguiar era a Chiquinha dessa peça. Eu não conhecia ela, foi através dessa peça que eu conheci ela, e a gente desenvolveu outros projetos juntos, porque ela está tendo, eu tenho umas ideias, e aí, como eu também já estava cansada, eu não queria ficar viajando com essa peça, e era muito cansativo. E nessa época eu fui chamada para desenvolver um shopping lá em Parnaíba, e eu não ia poder ficar viajando, tanto que o Tibera ainda fez 2 viagens pelo estado, sendo produtor, né, me substituindo, porque eu não tinha mais tempo, até eu ter entregue. Então, assim, sempre não tenha medo de começar com o pequeno, entendeu? Eu comecei praticamente só com o meu nome, com um panfletozinho da Turma de Chaves, e a gente foi desenvolvendo a ideia dessa peça, e que não era nenhuma ideia minha, era uma ideia dele, e eu comprei a ideia dele para desenvolver e para estar na cena, porque eu conhecia muita gente do pessoal da área de marketing, que me ajudou a ir em shopping, tanto que essa peça foi para shopping, foi para o Sesc. Então, as portas se abriram dessa forma, viu, Jamília? Não tem esse medo, Tatiana, eu tenho um portfólio só de 2 páginas, não tem problema não, nenhum, porque eu comecei assim. Esse tanto de página que ainda nem coloquei mais coisas da Pensarte, foi tudo passo a passo. Foi um ano, depois segui o outro ano, eu fiz outra coisa, e foi assim, entendeu? Os relacionamentos que você vai fazer, né? Você pegar a parceria, meu currículo ajudou na peça da Turma do Chaves, sim, porque eu já tinha uma trajetória profissional na área do marketing, tudo, então tinha um peso, já tinha trabalhado como coordenadora de evento dentro do jornal O Povo, então tem os trabalhos, tanto que eu nem coloco nada dos trabalhos que eu fiz do jornal O Povo aqui, né, porque era uma coisa mais que eu posso chamar comercial, não era muito no campo cultural, mas tinha até a ver, por exemplo, a gente lançava livro, que agora o Jornal Povo, na época que eu saí, a gente estava na fase de inauguração daquele centro cultural, então tivemos já exposição lá dentro, tivemos palestra, lançamento de livros de deputados lá dentro, de livros de próprios jornalistas lá dentro,
Então, assim, eu abri muitas portas no campo cultural. Eu pedi para sair do jornal, porque às vezes tem hora que a gente cansa e eu sou aquela pessoa, quando eu me canso de uma coisa, eu vou para outra, eu não tenho medo, entendeu? Eu mudo muito. Tanto que hoje eu sou tanto mestranda, amei, estou amando ser professora, mas antes disso eu fui outras coisas na área administrativa, entendeu? No campo cultural, estou ainda nascendo do campo cultural muito mais escrito do que na parte que eu possa dizer de execução. No início eu fui muito na parte de execução, executar, estou muito mais na parte de elaboração, executo um pouco, mas estou mais na parte intelectual, desenvolvimento, certo? Então, essa parte eu já deixo com outras pessoas da minha equipe, né, que trabalham tudo isso, tá bom? Consegui responder tua pergunta, te aliviar. Pronto. Então, é isso. O Neto também, o Neto foi um artista, olha, pode ver aqui a fisionomia dele, que ele é o Chaves da turma do Chaves. E ele tinha muita ideia e queria, e aí eu peguei aqueles outros artistas e a gente foi ramificando, né, os projetos dele. Da Nádia eu conheci o Giovanni que é um artista que faz fantoche, ele que cria esses bonequinhos e ele mesmo apresenta, um cara maravilhoso, que até estou com uma dívida imensa com ele, né? Porque eu não estou com tanto tempo para poder pegar os projetos dele, mas são os projetos ótimos. A gente também fez algumas apresentações pelo SESC, né? Então, é muito bom o trabalho, mas às vezes também um pouco cansativo. Aí, voltando aqui, aí eu já comecei a trabalhar coisas mais solos minhas, né? Oficinas, trouxe também o Tibério, que é um parceiro que a gente se conhece, acho que já vai fazer quase mais de 15 anos, a gente estava brincando, daqui a pouco vira 2 décadas de amizade e trabalho que a gente está. O Tibério tanto trabalha comigo nessa parte cultural, como hoje ele é coordenador numa faculdade, né? Então, assim, nós, né, acabamos tomando algumas áreas, mas sempre que eu necessito desses amigos, desses parceiros, eles estão comigo, né, na cena artística. Então, esse projeto Personal Stylist foi um projeto meu, que eu idealizei, eu já tinha feito oficinas dentro da escola e trouxe ele para o campo dos cursos, né? Oficina, deixar, então tem também um curso meu dentro da Pensarte. Então, nós temos um canal da Pensarte, ficam todos os cursos que a gente desenvolve, são gratuitos, está lá, qualquer pessoa que depois quiser assistir, marketing cultural também está lá. Então, deixa eu passar mais um pouquinho. Então, voltando aqui, esse daqui também foi um projeto da secretaria que eu fiz parte, o jornal me chamou para dar um depoimento, então se tornou eu e a Carliane, que é a Carliane, aquela fotógrafa lá em cima, então nós acabamos sendo capa do jornal, né? Aqui tem uma fala minha, fala dela, a gente fala sobre todo o processo, né? Do campo desse projeto, Artista Presente. Então, se tornou uma capa de jornal. É bom quando o seu trabalho é reconhecido. Então, literalmente, é muito prazeroso. Aí, aqui, como eu falei, a Priscila, que é uma cantora, ela tem músicas autorais dela. Então, foi uma ideia minha, a gente pensar em homenagear. Por que às vezes eu dou essa ideia, até a Jamile e o pessoal, né? Que vai assistir, que esteja assistindo. Às vezes você tem que casar muito a pegada cultural com a tua ideia. Por quê? Porque isso é aprovado. Então, falar de Clarice, uma escritora, trazer ela para o campo, fazer quase uma transversalidade das linguagens, é o que mais os pareceristas querem. Então, esse projeto dela foi aprovado por essa ideia, tanto que quando ela comprou essa ideia, colocou aqui o perfil da Clarice, o dela, né? Então, o projeto dela é sobre amor, que ela canta muito, as músicas dela são muito músicas falando de amor, canções de Clarice. Então, ela, às vezes, né, muitas cantoras mudam de estilo musical, mas ela até diz, Tatiana, eu não consigo cantar outro estilo que não seja falar de amor.
né? Porque tanto que uma vez eu conversei com ela, porque sempre na cena musical há modismo, e ela é uma pessoa que ela valoriza muito, né, o trabalho dela e o que é que ela quer, né, como ela quer se portar na cena cultural. Então, ela nunca quis mudar o estilo. Aqui é um DJ, né, ele trabalha tanto nos eventos, então ele apresentou, né, na época da pandemia, fez shows via virtual, também deu oficina de como trabalhar a cena com jovens, e esse outro foi um dos primeiros cursos de planejamento e produção de exposição. Esse foi produção, né? O que eu dei para vocês foi montagem. Quando eu falei na parte de produção pessoal, às vezes me cobro como você, né, Jamila? Acabou de. Fala também de portfólio, de curso, então por isso que eu estou trazendo aqui um pouquinho. Mas a questão do portfólio, ele também é muito. Existe um curso só para você entender isso, né? Portfólio, mas eu estou só dando uma pincelada aqui para vocês. Aqui é a Carliane, né, que é uma amiga, que eu até estava falando e o slide não estava passando. Nós nos conhecemos nesse projeto, e aí depois a gente fez o projeto Oficina de Zine, ela desenvolveu, fez toda a oficina, como montar, como fazer isso, foi um curso de 13 horas, né, então foi puxado, mas foi um sábado, onde foi desenvolvido junto. Ela depois deu também uma oficina de fotografia, ela era uma professora e artista, trabalhava muito com zine, mas se tornou fotógrafa, né? Trabalhou, e atualmente ela está lá em São Gonçalo, o esposo dela viajou para lá, e aí ela foi junto com ele, e aí ela estava desenvolvendo processo fotográfico, fazendo projetos lá. Aqui é o Gleitz, como eu tinha falado antes, ele trabalha muito essa questão e as músicas autorais dele no campo da LGBT. Agora eu vou passar aqui para a gente já ir para as nossas finalizações. O portfólio que eu falei também sobre de um livro, viu, Jamile? Trazer um curta, então do livro se tornou um curta-metragem para criança, com as histórias, essas histórias elas são animadas. A Nath, ela fala, ela passeia na história, não é um 3D, é um 2D, tanto que a gente deixa bem claro, tem diferença nessa pegada, e é um curta-metragem. Um curta-metragem tem um, se eu não me engano, 5 minutos, o outro é 6 minutos. O mais longo, que ia dar quase chegando a um médio, a gente não fez, por conta justamente de orçamento, produção de audiovisual e a animação é cara, não é barata, então a gente tem. Então, vejo que eu trabalho desde a parte cênica, como da parte de música, como também oficinas. Então, eu sou um pouco eclética, né? Exposições, que ainda tem exposições que nós fizemos e ainda não coloquei aqui no portfólio. Oficinas profissionais, que tanto trabalham a parte de comunicação na era digital, como na oratória. Então, Priscila, que tanto é uma cantora, ela é fonoaudióloga. Nós nos conhecemos, eu fui fazer um curso de oratória lá no Senac, e aí, nessa amizade, nessa troca, eu peguei a Priscila e nós fizemos esses trabalhos belíssimos. Ainda hoje, só a gente não conseguiu foi fechar nossas agendas para fazer outro projeto, mas já tem aí um na agulha. A gente só está esperando ser aprovado no edital, mas a gente já jogou nos editais, tá? Estou louca para que seja aprovado e a gente realize esse novo produto dela também. Aí aqui da revista Chique, que eu até estava falando, foi uma revista que me chamou para trabalhar com eles, na parte tanto da produção de marketing, como também no editorial. A Reticência, que é uma revista, né, semestral, que trabalha textos, né, tanto na área da arte, como também na parte cultural e crítica de arte, viu, Jamile? Elas sempre desenvolvem e fazem chamadas. Aqui é o lançamento, aqui foi o lançamento na Bienal, a Nádia, eu. Essa daqui é a ilustradora, né, a Elaine. Aqui a Nath, que é a filhinha da Nath, que se tornou, né, o produto. Olha como ela é muito parecida. Até o lacinho vermelho no dia do lançamento ela foi, porque foi a mãe que quis que a
ilustradora pegasse e se inspirasse na foto. Ela já está uma moça, devia depois tirar uma foto dela recentemente, então, ou seja, são produtos que eram pequenos e que já ao longo do tempo, esse daqui são os mesmos projetos, como eu falei, em audiovisual, só que no campo de Libras e autodescritivo. Essa daqui é a Larissa Góes, que é uma artista hoje global, que foi minha artista na parte de Libras, né? Então, a Larissa Góes, Ave Maria, falei com ela recentemente, dando os parabéns. E eu acho muito bom quando o Manuel Neto, a Larissa, eles tomam outro campo, até mesmo nacionalmente, né? Já estão em outras áreas. A Larissa está trabalhando no Rio com uma peça, e acho que vai vir aí outras coisas, outros trabalhos dela, aqui ela, né, com a Nádia. Ela foi também para fazer Libras no dia da apresentação. A gente fez um relançamento. Aqui em cima foi na Bienal, e aqui foi um relançamento que nós fizemos lá naquele jardim do Teatro José de Alencar. Teve uma peça também com os livros. Então, assim, olha que também, né, tô toda mudada aí, como é antiga essa foto. Aqui é a exposição fotográfica, então o portfólio, ele traz todo o cenário do que você já trabalhou, né? Foi o lançamento da exposição virtual do Rodrigo, né? Que eu já apresentei para vocês. E aqui é os contatos, né? Aqui sou eu, né? Tem o site da Pensarte, o Instagram, o e-mail, meu telefone de contato, o estúdio nosso, né? Onde a gente reside mesmo, né? A empresa Pensarte está. Aqui é o meu mini currículo. Aqui é o Carlos, né? Pontes, que é um colega que a gente trabalhou na Secretaria de Educação, também trabalhei na Secretaria de Educação dando formação para professores, se eu nem colocar aqui. Então, assim, é diferenciada a questão do portfólio. Se der, Jamília, amanhã a gente pode finalizar, e aí eu trago um pouquinho para a gente encerrar agora 9 horas, a parte do currículo, como é que é um currículo. Então, eu trago outro, e inclusive trago também outros portfólios. Então, aqui já deu para tu ter uma noção de como você vai construir futuramente seu portfólio, né? Sim, tá ótimo. Viu como as ideias, assim, como você às vezes começa com pouco. Algumas coisas, por exemplo, eu tenho um colega que eu fiz um projeto e eu ainda nem coloquei o projeto dele, que eu também faço parte, que é o Resenha de Bodega, é um canal no YouTube que eles fazem entrevista com outras pessoas. Então, ainda falta, acho que bem umas 3 páginas de projetos que eu ainda não acrescentei dentro do meu portfólio por falta de tempo, né? Muito por falta mesmo de tempo mesmo, de parar, mas o portfólio já tem eu já tenho uma trajetória bem grande, né? Ainda nem coloquei, né? A secretaria me mandou a minha certificação de selo, né? Qualificação de técnico em consultoria em cultura, que eu fiz, fui aprovada. A gente tem um selo quando a gente trabalha com isso, principalmente as empresas mais sérias, né? Aqui no estado. É todo um cuidado de certificação, né? Então, por exemplo, eu ser conselheira de cultura, nós passamos por um treinamento também, né? Eu até terminei um treinamento recentemente. A gente vai ter até um encontro próximo final de semana no SESC, todos os conselheiros de cultura, justamente para conversarmos e dialogarmos. Então, na cena cultural, tanto que eu lhe indiquei muito naquele nosso curso, busque fazer, porque você vai fazer relacionamentos, esses relacionamentos serão futuros parceiros de trabalho, então é muito importante isso, esse desenvolvimento na cena cultural, da gente conversar com os nossos pares, para a gente abrir a mente na cena cultural e também a gente dar aparecer, né, da nossa cara para, olha, eu sou artista também, eu trabalho nesse campo, entendeu? E aí você se lançar, viu, totalmente, tá bom? Pois, gente, a gente encerra hoje, amanhã vai ser a nossa última aula. Essas 2 últimas aulas, principalmente a aula de amanhã, é a síntese do que a gente combinou de não ser no sábado,
tá bom? Ela se tornou na semana, mas a gente vai encerrar amanhã, tá bom? Eu vou finalizar com os outros conteúdos, que é trazer outros tipos de portfólio. Eu trouxe o meu, mas vou trazer também de outros artistas, feito pelos artistas, não por mim, viu? Esse aqui foi feito por mim. Mas você vê também as dicas que eu dou em relação. Não precisa ser uma coisa muito elaborada. É o que você fez, entendeu? Vou mostrar o portfólio de uma artista musical, como é que ela apresenta o portfólio dela. Vou apresentar também o da Priscila, né? E também do Rodrigo, o portfólio deles mesmos, né? Não da Tatiana, da empresa Pensarte, mas deles, para vocês verem também como é que todos os artistas fazem e desenvolvem seus portfólios, que é muito pessoal, viu, Jamile? Tá bom? Então, a gente vai encerrar aqui, gente. Agradeço a participação, vou lembrar a participação de todos. Lembrando, quem não pôde vir, as aulas elas vão estar gravadas e vai estar disponibilizada lá no canal do Pensarte. Apenas de chegar lá e digitar Pensarte. A gente já chegou quase a 1.000 inscritos no YouTube, né? E olha que eu não faço propaganda assim de divulgar, a não ser pelas pessoas que vêm fazer o curso, que assiste, depois querem rever outros cursos e que eu aqui estou divulgando para os meus alunos, porque tem outros cursos que eu já ministrei e está lá, gratuitamente, conhecimento aí aberta para todo mundo, tá bom? Pois até logo, Jamília, até amanhã, meu anjo. Até amanhã. Um abraço, tchau. Tchau. Tati, ainda tá gravando?